Comissão da Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou por 35 votos a favor e 15 contra uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, né, que na prática proíbe o aborto no Brasil, mesmo nas situações atualmente permitidas por lei. Apresentada em 2012 pelo ex-deputado Eduardo Cunha, a PEC propõe a inclusão da expressão desde a concepção no artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais, assegurando a inviolabilidade do direito à vida. Hoje, o aborto é permitido em 3 casos no país. Anencefalia fetal, quando há má formação do cérebro do feto, tornando inviável a vida fora do útero. Gravidez resultante de estupro, risco de vida para a gestante. A aprovação desta PEC pode revogar esses direitos, proibindo o aborto mesmo nessas circunstâncias. Após a aprovação da CCJ, a proposta será encaminhada para análise de uma comissão especial a ser criada. Posteriormente, precisará ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. Para ser aprovada, a PEC necessita de pelo menos 308 votos favoráveis na Câmara e 49 do Senado. A aprovação gerou intensos debates e protestos. Especialistas e ativistas alertam que a medida representa um retrocesso nos direitos reprodutivos das mulheres, enquanto defensores argumentam que a vida deve ser protegida desde a concepção. E aqui eu não vou comentar muito esse caso, porque eu fico muito nervosa. Não, comenta. Acho que você tem que comentar. Eu quero comentar porque também. É o seguinte, vamos aqui só falar dos casos que é permitido no Brasil, tá? Má formação do cérebro do feto, gravidez resultante de estupro e risco de vida para gestante. Vamos lá. Risco de vida para gestante, eu nem preciso falar, né? A mulher corre risco de morrer com essa gravidez. Vamos pensar que é um homem grávido aqui. Você acha que o homem, que se tivesse grávido e corresse risco de vida, ele iria... Qual é a decisão que ele tomaria? Pense aí com você. Não, que ele poderia tomar, porque aí que tá, né? A questão do aborto ser legal para essas 3 situações, quer dizer que a pessoa pode escolher fazer. Ela pode escolher, não é obrigatório. Aqui é só a liberdade de você poder escolher e só em 3 situações, né? Só nessas 3. Então, por isso que eu estou focando nessas 3 situações. Então, imagine lá que o homem está grávido, ele tem a informação de que ele pode morrer com essa gravidez. Aí, de acordo com essa PEC, ele vai enfrentar essa situação. Porque ele vai morrer. O embrião tem o mesmo direito seu de viver. Exato. E aí é isso. Então morra porque existe a possibilidade de exatamente. um aborto vai morrer legal. Você e provavelmente pode ser que morra o feto também. Vai morrer, porque vai o embrião exatamente. Não vai faz morrer. o menor sentido. Entendeu? Primeiro ponto. Segundo ponto, gravidez resultante de estupro. Imagine você, homem, você tem um filho de, sei lá, 10 anos de idade. Aí o seu filho... Nessa situação hipotética que eu estou lançando aqui, o seu filho de 10 anos de idade engravida, ele é estuprado, sei lá, na escola, pelo seu avô, pelo seu pai, pelo seu tio, porque geralmente é isso que acontece, pelo seu vizinho, ele é estuprado e ele engravida. E aí você é obrigado a permitir que o seu filho de 10 anos de idade tenha esse bebê, tá? Então, quer dizer... Eu estou jogando tudo para o masculino aqui, que é para vocês entenderem melhor. E má formação do cérebro do feto. Vamos lá. Você, homem, está grávido, você descobre que o seu filho, o seu feto, vai nascer com uma má formação e você não tem o poder de escolha. E aí você pare este bebê, e este bebê você é obrigado a cuidar dele para o resto da vida, e esse bebê tem uma série de cuidados extremamente difíceis e caríssimos. Geralmente, nesses casos, o que acontece... O cônjuge foge, o cônjuge abandona a família. Então, você, homem, que engravidou e foi obrigado a ter um filho com má formação cerebral, a sua esposa vai te largar. Não, e vai viver a vida dela tranquilamente e você vai ficar o resto da sua vida cuidando de um ser que, meu Deus do céu... Mas aqui, Dani, no caso, numa situação... a anencefalia é quando a criança nasce, ela nem tem condição de viver fora do útero. Então, não tem, mas às vezes acontece Mas você vai ter que viver um luto. Exato! Você vai ter que viver a gestação, então seria isso. Você sabe que vai ser um feto anencéfalo, você
é obrigada, né? Você homem, ou, enfim, que a gente está nessa situação aqui de Estamos imaginando mudar. um homem grávido, tá? Não tô nem falando de mulher. Você tem que viver a gestação de 9 meses, sabendo que essa criança não tem chance de sobreviver fora do feto, e você tem que passar pelo parto, você tem que, né, receber essa criança para uma, enfim, declaração de morte logo ali, porque o anencéfalo não tem essa condição, sim, né? Mas às vezes o que acontece pode viver por um tempo. Pode viver por um tempo. Tem um caso, inclusive, de que vive X tempo. E geralmente, quando isso acontece, o cônjuge... com certeza, abandona. Abandona. E aí você vai ter que viver esse luto durante a gravidez, durante a vida deste ser, que provavelmente, enfim... E aí você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar sem condições de cuidar e abandonado. Olha que triste a sua vida, homem. Você abandonado. Que sacanagem, né? Pois é, mas a mulher é super pró-vida. Não pode fazer aborto nessas 3 condições aqui. É um direito do feto, né? E o seu direito, homem? Como é que fica nessa situação? Eu joguei tudo pro masculino, que é para ver se alguém entende. Mas o que acho que é bem sério também nessa PEC é que, assim, tipo, não é nem o feto, é embrião. Então, é na concepção. Então, isso poderia inviabilizar várias coisas. Por exemplo, pílula do dia seguinte. É um método contraceptivo que, de repente, você já até teve ali uma fecundação, não sei, e aí você estaria agindo contra a vida deste embrião. Ou, por exemplo, quem faz fertilização, né? Porque, por exemplo... Fica proibido. Ela guarda lá o embrião congelado para fazer essa fertilização in vitro. E aí, por exemplo, eu usei lá 2 embriões, né? Tipo, e tive lá meus filhos de fertilização e tal. E outros eu não quero mais, tipo, vão ser desprezados. Isso não poderia acontecer. Você não poderia desprezar embriões. Então, assim, essa PEC, ela começaria a entrar aí em várias outras searas, além de impedir o que já é direito. Quer dizer, seria um retrocesso a esse direito que a mulher tem. E o que falam os ativistas, que eu também acredito muito, que essa questão de estuprador não é pai. Estuprador não é pai. Então, assim... Muitas vezes o pai não é pai. Mas no caso da violência, é uma violência pior ainda. continuada, a mulher ter que prosseguir com essa gravidez. E se ela escolher fazer isso, hoje ela já tem esse direito. Então, isso que é importante. O fato de existir o direito a 3 possibilidades de aborto no Brasil não faz com que a mulher tenha que abortar. Sim. Só dá a liberdade de dela escolher em situações que colocam a vida dela, a saúde mental dela em risco. Né? Eu vi uma... Então, acho que isso que é importante de se considerar, mesmo para quem é pró-vida, se você é pró-vida, o seu direito de continuar com a gravidez, continua. De, sei lá... Ele tá garantido, ele não está em nenhum não momento é obrigatório. Colocado em risco. Exatamente. Né? Eu acompanho eu vi uma moça no TikTok um tempo atrás que ela foi avisada na gestação de que o feto teria má formação e ela estaria enquadrada dentro dessas possibilidades, né, de aborto por lei. Então, inclusive, os médicos falaram, olha, você pode abortar se você quiser, seu direito está garantido e tal. E ela decidiu não. Falou, não quero abortar. Ela teve o bebê tem má formação, está vivo, né? Mas, enfim, naquelas condições que vocês devem imaginar. Não estou aqui dizendo se ela fez certo ou não, estou dizendo que foi uma escolha dela. Dentro dessa escolha dela, o marido largou... Né, a família do pai foi embora, aquela coisa toda. Ela cuida sozinha deste bebê. Enfim, vive de doações, de ajudas, porque é tudo muito caro, tem que ter o equipamento para manter essa criança viva. Não estou questionando nada disso. Estou dizendo que ela escolheu ter a criança. Ela sofre as consequências disso? Sofre. Tudo aquilo que a gente já imaginou que poderia acontecer, realmente aconteceu com ela. Mas ela não se importa. É um direito dela. Ela poderia ter abortado, ela não quis. E hoje ela vive. E ela diz que é feliz assim. E tá tudo bem, é uma escolha dela. A gente não quer que a pessoa faça um aborto, não é isso. O que a gente quer é que a mulher possa escolher dentro dessas 3, né? Pelo menos as que já existem, né? Essas 3 situações que já são garantidas, a gente quer que a pessoa possa escolher. É isso, não é obrigatório.
essa mãe escolheu continuar. É. Conheço Tem mulheres outras que são vítimas de violência e que escolhem prosseguir com a exatamente, gravidez mesmo exatamente. e depois direcionar para adoção. Acho que hoje, por exemplo, é público, né? O caso da Clara Castanho, que foi uma invasão de privacidade tremenda, que acabou sendo exposto o caso dela, mas que ela prosseguiu com a gravidez e decidiu colocar para adoção. Destinou a criança é um direito adoção. dela. Ela quis, foi uma escolha, mas o que eu acho que é e legal... é julgada até hoje por isso. Exatamente. É que assim, a mulher nunca vai acertar. Não, nunca. Se ela resolver tirar, porque ela tirou. Se ela resolver continuar, é porque ela resolveu colocar para adoção. Então, assim, não tem como não tem. acertar. É bem difícil acertar sendo mulher. Tem um filme que está na Netflix, a gente já indicou aqui na semana passada, na sexta-feira, na maratona para o fim de semana, que chama Joy. E é um filme sobre o primeiro bebê de proveta que foi concebido na Inglaterra. Eu assisti ao filme no final de semana e ele é um filme fantástico. Todo mundo deve assistir, porque eu acho que ele é muito esclarecedor. Porque a gente tem 3 partes envolvidas ali na concepção dessa história, né? Então, a gente tem um obstetra, um pesquisador, geneticista e uma menina que é quem administra o laboratório. E essa menina, ela tem uma divisão moral muito grande a respeito do que ela faz, porque ela é muito religiosa. A mãe dela é muito religiosa. E ela está numa pesquisa que envolve dar oportunidade para as mães de terem um filho, as mães que não podem, né, terem um filho. Mas tinha esse tabu. Até o médico pesquisador era chamado de Dr. Frankenstein, porque queria reinventar a vida. E as pesquisas que foram conduzidas tinham um tabu tão grande de apoio financeiro, de que instituição iria abrigar essa pesquisa. O lugar em que eles desenvolvem toda a pesquisa, que possibilitou que milhares de mulheres no mundo inteiro fossem mães, é um hospital que performava abortos. E aí vira uma questão ainda maior para essa mulher. Sim. E tem um diálogo dela com uma enfermeira, chefe ali desse hospital e desse projeto. Vai ser um pouco spoiler contar isso para vocês, mas acho que ela faz uma fala tão importante que ela falou: você não está entendendo o trabalho que a gente faz aqui, né? Esse médico performa algo que é legal e assegura que as mulheres façam isso sem colocar a sua vida em risco. Porque você não tem ideia do número de mulheres que chegam aqui mutiladas e colocando a sua vida em risco. Ela fala, o que a gente faz aqui é dar opção. Sim. Opção para essas mulheres. Escolha para que elas exerçam, né, a sua vontade. É isso que a gente faz nesse hospital. A gente não é assassino. A gente não é isso. Você está enganada. Do mesmo jeito que a mulher quer ter a opção de ter filho, aqui a gente tem existe, na Inglaterra já legalizado o aborto, a possibilidade dela não ter, caso assim ela decidir pela razão que ela escolher. Então, assim, acho que isso que é interessante. Se existe já garantido o direito para essas 3 formas, é um retrocesso essa PEC. Ainda tem um longo processo. A Dani trouxe aqui todo o trâmite para que isso realmente, né, viabilize. Eu acredito que não vá viabilizar. Eu quero acreditar que não que não haverá aí esse número de votos nem dado. Porque é assustador isso aqui. Vamos esperar aí para entender. E apenas E não vamos deixar de se manifestar, porque aí que tá. A gente acha que o direito está assegurado e não é aí tá. que mora o perigo. Você vê que nos Estados Unidos era uma lei, era um entendimento federal. Aliás, tem um documentário, Roe versus Wade, assistam, é maravilhoso. Quando é que se garantiu o direito de aborto nos Estados Unidos e em que circunstância? E quem eram republicanos e democratas e suas posições, né? E o movimento pró-vida. É muito interessante a politização do assunto. E era como se fosse um direito que hoje, com as leis estaduais, já está muito diferente nos Estados Unidos. O Roe versus Wade foi revertido no Supremo. Então, assim, os direitos eles estão garantidos à medida que eles se perpetuam. Essa PEC mina um direito das mulheres que eu acho que não é unânime, né? Porque tem gente que ainda acha que a estuprada deve manter essa gravidez. Tem gente que acha que mesmo a mãe em risco deve manter a gravidez. Mas eu acho que se você pensar fora da religião, principalmente, há espaço para o entendimento de que a preservação da vida da mãe também é importante, né, gente? Até porque religião é uma coisa muito particular. Você pode acreditar nisso. Eu não acredito. E por que eu não acredito? Eu não acreditando, eu tenho que seguir as suas regras. Sendo que você acredita numa coisa e eu acredito em outra.
Essa é a questão que vocês não entenderam ainda. Religião é algo extremamente individual. Se você acredita numa coisa e você segue o que você acredita, ótimo, mas você não pode impor a sua crença no resto da população mundial. E tá tudo bem. Eu respeito a sua religião, mas eu preciso que você respeite o que eu acredito também. Eu não vou me meter na sua vida. Então, eu não quero que você se meta na minha vida. É assim que funciona. E outra coisa, eu não vou nem falar aqui, só para a gente encerrar esse assunto. Eu não vou, porque a gente... Mas é que interfere, atravessa a vida de todas as mulheres. São duas mulheres falando aqui, entendeu? Eu não vou nem falar de estupro, porque assim... É inadmissível vocês acharem que estuprador é pai. É inadmissível vocês acharem que criança tem que ser mãe. Pronto, já começa por aí. Eu estou falando de duas pessoas adultas. Duas pessoas adultas, ok? Ok. Pergunta para os seus coleguinhas, homens, quantas vezes eles têm relação sexual usando preservativo? Gostaria que vocês perguntassem. Quantas vezes você teve relação sexual usando preservativo? Gostaria que você contasse aqui para mim. Quantos amigos que você tem, homem, que você conhece, que já entrou em contato com você pedindo pílula de Citotec ou clínica de aborto clandestina porque engravidou uma menor de idade, ou porque engravidou uma namorada que não queria, ou porque engravidou sabe Deus quem? Me conta, quantas pessoas você conhece? Você tem dinheiro. Você pode procurar uma clínica de aborto clandestina, porque a gente sabe que existe, a gente não é idiota, não vamos ser hipócrita aqui. Você sabe onde vende Citotec. A gente sabe que você sabe. Porque todo mundo aqui tem um amigo ou uma amiga que já passou por uma situação dessa. Porque a gente tem condição de procurar clandestinamente esses serviços, porque a gente tem dinheiro para pagar. E quem não tem? Quem não tem vai ter esse filho. Sabe o que vai acontecer? Vai parar no farol pedindo dinheiro. Por quê? Porque o pai vai desaparecer. É isso que vai acontecer. E essa criança vai ficar pedindo dinheiro no farol. E essa criança vai ser abusada por pessoas na rua, vai sofrer as maiores violências possíveis e imagináveis. Essa criança pode entrar no mundo do crime. E essa criança, no futuro, pode ser a criança, a pessoa que pode cometer uma violência contra você. E aí você vai dizer que aquela criança tem que ficar presa. E aí você vai dizer que aquela criança tem que passar por isso, isso e aquilo. Só que você, lá atrás, não tomou providências. Você, lá atrás, foi contra ter educação sexual nas escolas. Foi contra educar meninos e meninas a ter noção do próprio corpo e dizer, eu vou falar não quando algum adulto ou algum coleguinha vier mexer comigo. Você foi contra isso ter no colégio. A criança ter noção de que ela não pode permitir que outra pessoa toque o seu corpo. E se alguém tocar, ela for lá e denunciar para professor, para o pai ou para a mãe. Para a criança ter noção de que a brincadeirinha que o tio ou a tia, o vô ou a avó ou o vizinho faz com ela é errado. Você foi contra isso. Só que daqui a 30 anos não vem reclamar. Daqui a 20 anos não vem encher o saco. Não vem falar que o Brasil está perdido, que o Brasil precisa de Deus. O Brasil precisa de educação. E isso vem desde antes da concepção. Isso vem lá de trás. Isso vem de muito tempo. E vocês não estão preocupados com isso. Vocês só estão preocupados com o fiofó de vocês. E aí a conta vem depois. E aí eu quero ver quem que vai pagar.